Bom, boa noite a todos e a todas. Nós vamos voltar a expor o Evangelho de João, tá? Nós demos uma parada nas exposições aqui da narrativa do Evangelho de João e hoje nós vamos retomar, com essa exposição. Eu acredito que até mais ou menos uns 2 meses assim, nós vamos conseguir acabar de expor todo o Evangelho de João, tá certo? Bom, vou fazer algumas recapitulações que são importantes para nós compreendermos o que esse Evangelho tem a nos ensinar, né? Muitas pessoas podem ter pegado a exposição da nossa série de mensagens do Evangelho de João ou na metade ou no fim, né? Ou muitos aqui podem relembrar algumas coisas que nós falamos no início. Então, o tema que eu quero conversar com vocês hoje é sobre os últimos dias da vida de Jesus. Mas antes de nós entrarmos nisso, nós precisamos compreender que a narrativa do Evangelho de João, ela tem como peculiaridade fazer uma descrição teológica a respeito da compreensão fundante ou da condição sine qua non que Jesus é o próprio Deus que se encarna para mostrar para a humanidade a vida eterna oferecida pela Trindade, né? Em outras palavras, a linguagem que o Evangelho de João irá utilizar para expressar o processo encarnacional do Cristo, né, em Jesus, do processo de Deus se fazer homem e Jesus, então, ser o rosto humano de Deus. A expressão que vai ser recorrente no Evangelho de João para mostrar esse objetivo de Deus sendo revelado em Jesus é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então, a primeira compreensão que nós podemos ter, se nós retornarmos aqui à exposição do primeiro capítulo do Evangelho de João, o primeiro ponto ali que o autor tem como reflexão fundante é que Jesus será visto e é apresentado como Logos de Deus, né? Então, Jesus ele é descrito como a palavra, como o hermeneuta de Deus, como aquele que comunica a palavra de Deus para a humanidade. Jesus é aquele que fala sobre Deus para os seres humanos. Então isso é muito claro na narrativa do Evangelho de João. Apresentar essa característica de Jesus. Jesus é visto como a palavra criadora de Deus que dá a vida para a humanidade. Um segundo ponto que vai estar muito presente em toda essa narrativa do Evangelho de João, que eu tinha falado alguns minutos atrás, é essa compreensão que o autor terá que, de fato, Jesus é o Cordeiro de Deus. Diferente dos outros evangelhos, diferente dos evangelhos sinóticos, onde que Mateus, Marcos e Lucas têm como preocupação, têm como pressuposto construir, um discurso, uma narrativa que procure dar ênfase na história cronológica dos eventos da vida de Jesus, o Evangelho de João não tem essa perspectiva. Então, muitos detalhes, das curas, dos milagres, dos ensinos de Jesus, não vão estar tão claros assim na narrativa joanina. Mas João, ele tem essa característica muito mais teológica de fazer uma descrição, uma reflexão muito mais aprofundada. E aqui ele coloca essa perspectiva de o próprio Cristo ser o Cordeiro de Deus. Outro ponto que é importante que nós vemos na narrativa do Evangelho de João e que nos orienta, nos ilumina para compreendermos a mensagem ou a forma como esse autor está retratando Cristo, porque cada um evangelho retrata Cristo de uma forma, é a compreensão que o próprio Cristo é a sabedoria de Deus. Então nós vemos ao longo de toda a estrutura do Evangelho de João, por exemplo, expressões assim, Jesus é a luz de Deus que ilumina a humanidade. Ou Jesus é a luz de Deus que dissipa as trevas que outrora habitava no mundo ou no coração do ser humano. Jesus é apresentado como a sabedoria, como o princípio de reflexão existencial que o ser humano precisa ter da sua vida e da realidade de Deus. Então, esses são pontos fundantes da narrativa joanina. E o último ponto que orienta toda a nossa leitura,
que faz com que João já parta desse pressuposto é que Jesus é Deus. Se nos evangelhos sinóticos nós temos toda uma construção para mostrar, né, a divindade de Jesus no final da sua narrativa evangélica, no evangelho de João, no primeiro capítulo, o autor já parte dessa afirmação: Jesus é Deus e ele se encarna. Então, João é bastante peculiar. Esse evangelho é um evangelho que foi escrito, por exemplo, em torno do ano 85, do final do primeiro século da era cristã, e esse evangelho ele é direcionado para cristãos, né, gentios, pagão ia falar cristão, mas gentios, né, que viviam na região da Ásia Menor. Essa região hoje é conhecida como a Turquia. E é interessante porque nessa região, dos grandes líderes da igreja primitiva, João e o apóstolo Paulo, exerceram grandemente, ou grande parte dos seus ministérios ali nessa região. Então o autor aqui, ele está tentando comunicar uma mensagem de Deus para uma igreja que vive em território pagão. E a partir disso, então, que nós vamos compreender como esse texto está sendo formado, como essa mensagem está sendo redigida para mostrar para mim e para você que, ao olharmos para Jesus, nós vemos o próprio Deus encarnado. Tá? E é interessante porque o Evangelho de João, outra questão fundamental para orientar a nossa leitura aqui, é que o Evangelho de João também ele é escrito em cima de dualidades. Algo que é bastante peculiar da narrativa deste evangelho, que nós não vemos tão presente assim nos outros evangelhos que vão ser descritos como evangelhos sinóticos. Então nós temos assim, olha, perdição, salvação, luz, trevas, né? Vida eterna, condenação. Quem está comigo está na verdade, quem não está comigo está na mentira. Então o evangelho ele vai ser escrito em cima dessas características que eu estou apresentando aqui para vocês. E eu queria, para nós fazermos a nossa reflexão aqui nessa noite, que vocês abrissem e lessem junto comigo aqui, né, meditando em cima desses textos que nós vamos ler aqui e refletir sobre eles, né, o capítulo 11 do Evangelho de João, a partir do verso 47. Nós vamos ler até o capítulo 12, até o verso 19 do capítulo 12. E o título, então, como eu falei para vocês na nossa reflexão aqui hoje, na verdade, está relacionado com os últimos dias da vida de Jesus. Nós vamos ver que João tem uma preocupação fundante, mostrar ou concentrar nos seus relatos as idas de Jesus a Jerusalém e os últimos dias de Jesus na cidade de Jerusalém. Os outros evangelhos não têm essa preocupação. Os outros evangelhos têm como preocupação apresentar um Jesus principalmente na região da Galileia. Eu vou explicar isso no decorrer aqui da nossa conversa nessa noite. Antes disso, eu queria que nós orássemos e pedíssemos então para que o Espírito Santo ministrasse ao nosso coração, de fato, a verdade da sua palavra, a verdade da palavra de Deus. Senhor, o teu povo se reúne aqui essa noite, que a tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações, que teu Espírito, Senhor, venha tirar todo o tampão dos nossos ouvidos, quebrar toda a barreira, né, para que nós possamos ter o entendimento correto da tua palavra, Pai. Ministre nas nossas vidas o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Então vamos iniciar a leitura. João, capítulo 11, a partir do verso 47, diz assim. Então, um parênteses, para quem não se lembra, Jesus, ele tinha acabado de realizar qual milagre? Se nós olharmos na história anterior, Jesus ele tinha acabado de trazer Lázaro de volta à vida. E aquele ato que Jesus tinha acabado de realizar com Lázaro era uma pré-figuração, era uma pré-antecipação daquilo que iria acontecer com o próprio Filho de Deus, morrer e ressuscitar, para que nós pudéssemos ter a vida de Deus infundida em nós. Tá certo? Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais?
Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre deles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isto lhe fizera. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitas. Eis aí vai o mundo após ele. A primeira coisa que eu queria, então, refletir com vocês sobre esses versículos que nós lemos, está na primeira história, né? Nós vimos aqui que nós lemos 3 histórias que estão acontecendo na sequência do evento, né, do evento Lázaro, do evento de Jesus ter trazido de volta, né, Lázaro, né, a existência. Então, a primeira coisa que eu quero compreender aqui e refletir com vocês é: Jesus é aquele que morre pela humanidade. Se nós pegarmos a estrutura a partir do verso 47, nós vamos ver o que? Olha, então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais?
Os fariseus e os saduceus estavam todo o tempo tentando impedir Jesus de fato de cumprir sua missão. Em nenhum momento eles tinham conseguido pegar Jesus, eles tinham feito Jesus cair em contradição, nada disso eles conseguiam tirar de Jesus. E a forma como eles, então, tramaram para impedir a continuidade do ministério messiânico na figura do Cristo é fazer uma reunião do Sinédrio. O Sinédrio era considerado o supremo tribunal do judaísmo do primeiro século. Uma coisa que nós precisamos lembrar, quando o povo volta do exílio babilônico, em torno de 535, 537 a.C., não existe mais monarquia em Israel. Então, quem vai exercer tanto a liderança política quanto a liderança religiosa é o sumo sacerdote. O Sinédrio ele vai ser formado nesse contexto do retorno do povo do exílio babilônico. E aí, algo que é extremamente importante para nós entendermos, o Sinédrio era composto em torno de 71 e 75 homens. A sua maior parte era formada por saduceus, né? O sumo sacerdote ele vem da linhagem dos saduceus. Nós temos uma outra parte que era formada pela aristocracia de Jerusalém, aquelas pessoas que tinham dinheiro. Então a gente está vendo que tem uma coisa aí de política e de poder muito atrelada à figura do Sinédrio. O Sinédrio também era composto por escribas e fariseus na sua menor parte. Então era o tribunal que decidia como as pessoas iriam interpretar, por exemplo, os textos da lei. O que iria acontecer com uma pessoa se ela transgredisse alguma orientação da lei? E o Sinédrio ele tinha tanto poder que antes dos romanos chegarem ali por volta do ano 60 a.C. e dominarem a Palestina, o Sinédrio ele tinha poder de decidir quando uma pessoa cometesse algum ato que eles considerassem um ato profano, se essa pessoa iria viver ou não. E os romanos, percebendo o poder que o Sinédrio tinha, começam a reduzir esse poder. A tal ponto que os romanos vão, pelo fato de terem um poder militar, vão começar a tirar e a colocar sumos sacerdotes para presidirem os sinédrios que respaldassem os direitos ou os interesses romanos. E aqui nós percebemos então que os fariseus e os saduceus, tentando pegar Jesus de uma forma, se reúnem no sinédrio, e viram assim, olha, Jesus está fazendo um tanto de coisa aí. Se a gente não impedir esse cara, vai dar ruim para nós, em outras palavras. Se a gente não tentar acabar com as coisas que ele está falando, com as coisas que ele está realizando, Roma vai se levantar contra nós. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão dar ouvidos àquilo que ele está falando e vão olhar de fato para aquilo que ele está fazendo. E aí, Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, se nós olharmos então, o sacerdote anterior era Anás, que os romanos tinham deposto. Anás, ele vira sumo sacerdote a partir do ano 6 do primeiro século e vai até o ano 15, e Caifás vai do ano 18 até o ano 36 do primeiro século. E Caifás, então, ele começa a proferir algo que nem ele mesmo tinha noção daquilo que ele estava proferindo. Diante daquela reunião política para acabar com a vida de Jesus, para tentar impedir o crescimento do ministério de Jesus, e cada vez mais que Jesus crescia no processo de anunciar o reino de Deus, os seus inimigos se levantavam contra eles, e aqui o texto é muito claro que os inimigos são os saduceus e os fariseus, e nós lemos na abertura do culto o capítulo 10 do Evangelho de João, que fala que os inimigos de Jesus, principalmente os fariseus, vieram para matar, roubar e destruir. Não é Satanás. São esses que estão tentando impedir Cristo de realizar a sua obra missionária. E aí a gente vê que esses mesmos grupos políticos e religiosos estão tramando contra a vida de Jesus. E o líder principal deles, então, começa a proferir algo que nem mesmo ele tinha noção. Olha o que ele fala. Confere aí na Bíblia de vocês, a partir do verso 49. Diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis,
né? Se nós traduzirmos corretamente do grego, os saduceus eram muito ásperos na forma como eles lidavam com as pessoas. A tradução é mais pesada do que isso, tá? Então, assim, é como se ele estivesse falando assim, olha, vocês são puro ignorantes, vocês não estão compreendendo nada. Continuando, então, olha aqui que ele fala. Ora, no verso 50, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Vocês compreenderam a profundidade teológica daquilo que Caifás estava profetizando e ele não estava entendendo? Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Olha, é necessário que uma pessoa morra para que a nação de Israel pudesse ter os seus pecados perdoados diante de Deus. E o autor desse texto, então, complementa essa frase falando que, olha, é necessário que Jesus morra para que ele possa ajuntar os filhos de Deus que estavam dispersos. Caifás, adversário de Cristo, profetiza algo que o próprio Cristo ia realizar em favor da humanidade. Cristo se colocou no nosso lugar e por causa da sua morte, a vida de Deus foi infundida em nós. É por causa do ministério de Jesus Cristo que nós temos a possibilidade de sermos adotados pelo seu Pai. O Pai de Jesus se torna o nosso Pai agora porque o sangue de Jesus está sobre nós. Então, esse texto está proferindo algo que nem eles, e nem mesmo os discípulos entenderam isso aqui. Olha, o Filho de Deus se encarnou para morrer pelos nossos pecados. E é por causa disso que nós temos vida. É por causa disso que nós temos a possibilidade de hoje orarmos nos direcionando a Deus e confiarmos que Deus vai intervir na história da nossa vida. É porque num determinado momento da história, Deus se encarnou, padeceu por nós, derramou o seu sangue e ao terceiro dia ressuscitou. O judaísmo do primeiro século não compreendeu isso. E o texto aqui é uma crítica muito ferrenha a isso, porque, olha, a suprema corte, religiosa do judaísmo do primeiro século, ou da Palestina do primeiro século, aqueles que se achavam detentores do conhecimento máximo de Deus, não compreenderam que a revelação de Deus teve como ponto máximo a encarnação do seu Filho. Aqueles que achavam, então, totalmente zelosos no processo teológico de descrever e de falar a respeito de Deus, o texto está mostrando que de fato esses não sabiam nada sobre Deus. Porque se eles soubessem, eles tinham olhado para Jesus e visto o Pai de Jesus na face de Jesus. Esse é o ponto que nós precisamos compreender desse primeiro bloco aqui, dessas 3 histórias que nós estamos lendo aqui nessa noite. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos compreender que há um sentido e há uma beleza na humanidade, ou na própria realidade criada por Deus. Santo Anselmo, um dos grandes pensadores da história da igreja, um dos maiores filósofos do período medieval, ele escreve um livro exatamente para explicar isso aqui, Cur Deus homem, por que Deus se fez homem? E Santo Anselmo então descreve essa compreensão mostrando que, olha, era necessário Deus ter se encarnado porque num determinado momento da história da humanidade o homem pecou. E o pecado gerou uma ofensa muito grande do homem ou do ser humano para com Deus. Só que esse ser humano ele se encontrava completamente alienado de Deus. E aí, então, Deus precisou vir para representar essa humanidade e para pagar a própria Trindade sobre a dívida que o pecado humano gerou para a Trindade. Deus se encarna, representando um homem, se colocando no lugar do ser humano, entregando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida.
E aí nós compreendemos um dos paradoxos da narrativa cristã, que é na fragilidade e na humildade de Deus expressa na morte do seu filho, que a vitória de Deus foi manifesta. Quando Jesus estava agonizando na cruz, Deus estava vencendo os seus inimigos. Deus estava vencendo o mal. Então, é na fraqueza do Cristo que nós temos a nossa vitória. Era necessário que Jesus morresse. Nós não teríamos por nós mesmos nenhuma condição de fazermos qualquer coisa para obtermos o favor de Deus sobre nós. Deus, de forma amorosa, de forma graciosa, se coloca no nosso lugar e nos resgata dessa condição totalmente de alienação. E é por causa disso que nós nos tornamos filhos de Deus. Se nós abrirmos o primeiro capítulo ou prólogo do Evangelho de João, nós vamos ver que em um daqueles versículos, lá não lembro se é do 12 ao 14, fala assim, olha, que filhos de Deus é todo aquele que de fato acredita no Cristo. Então, uma pessoa ela só tem a possibilidade de se tornar filho de Deus se de fato ela compreender e entregar o seu coração ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, é por causa desses que Jesus morre. É por causa desses que Jesus entrega o seu corpo para ser moído. É por causa desses que Jesus recebe sobre si na cruz a ira do seu Pai, que era para ser derramada sobre a humanidade. Então nós precisamos compreender essa mensagem de uma forma muito clara, porque isso aqui tudo muda toda a nossa realidade, ou toda a nossa visão, ou toda a nossa construção de uma espiritualidade cristã. Jesus não morreu por você pelo fato de você ser uma pessoa boa, ou pelo fato de você merecer nada. Ele morreu por você por graça, por amor, para que nós pudéssemos ainda ter a possibilidade de termos a fé, o amor e a esperança palpável na realidade e na nossa vida. Então, esse é um dos reais, dos significados do real sacrifício de Jesus Cristo. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter o quê? Vida. E a narrativa do Evangelho de João fala que essa vida que Deus, por meio do seu Filho, veio oferecer à humanidade é uma vida em quê? Em abundância. Vida em abundância não é você ter bens materiais. O Evangelho nunca falou isso. Se falou, você me mostra. Vida em abundância é você viver à vontade, ou aquilo que Deus tem para a sua vida, compreendendo que tudo aquilo que acontece na sua existência, Deus está te conduzindo e é dádiva de Deus. Isso é vida em abundância. Porque se vida em abundância fosse ter bens materiais, ao olharmos para a vida do apóstolo Paulo e principalmente para o apóstolo Pedro, Paulo morre em torno do ano 66, esquartejado. E Pedro também morre em torno do ano 66. Crucificado de cabeça para baixo, nós vamos ver que esses que são chamados de colunas da igreja morreram como nada. Mas esses, de fato, viveram uma vida em abundância, segundo a lógica do Evangelho. Então, entenda isso. A nossa relação com Deus, por meio do seu Filho, é uma relação graciosa. É uma relação que é baseada no amor, na entrega. O Cristo se entregou por nós. E no ato de humildade, nós entregamos o nosso coração ao senhorio dele. É essa mensagem de fato, de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, que muda o ser humano. É essa mensagem de fato que transforma a vida de várias e várias pessoas. E é por causa dessa mensagem que o amor de Deus ainda é derramado sobre a humanidade. Continuando a história aqui, nós podemos perceber o segundo ponto que eu queria refletir com vocês. Então nós vimos aqui que Caifás, ele proferiu palavras das quais ele nem ele mesmo tinha entendimento, ele falando, olha, é necessário que um morra pela nação, e o texto vem falando, olha, é necessário que Jesus morra para que os filhos de Deus possam ser ajuntados, e é isso de fato que acontece. O segundo ponto, então, no desenrolar da história aqui que eu queria falar para vocês, é que nós
devemos nos lançar da mesma forma que Maria se lançou aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. Depois do Sinédrio ter se reunido, os saduceus, os principais entre os saduceus e os fariseus, terem tramado ali de fato, então, que iriam tirar a vida de Jesus, só que eles não poderiam fazer isso por si mesmos, por isso que eles levam Jesus a quem? A Pilatos, porque, como eu falei para vocês, o Sinédrio não tinha poder por si só, no período da dominação romana, para decretar que uma pessoa iria ser morta ou não, mas eles montam toda uma trama para, de fato, pegar Jesus, porque Jesus estava incomodando. E Jesus, de fato, incomoda, porque toda a sua mensagem é uma mensagem contracultural de denúncia. E aí a gente vê, então, a história. Jesus, ele, no final, aí, entre o versículo do capítulo 11, entre o versículo 55 a 57, a gente vê que Jesus, percebendo, então, toda a situação, ele se retira daquele contexto, e na introdução aí do capítulo 12, no verso 1, começa assim, olha, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Então, provavelmente, aqui poderia ser o sábado. Aqui a gente está, de fato, nos últimos dias da vida de Jesus. Jesus, ele se encontrava a 3 quilômetros. Betânia era uma cidade que era situada a 3 quilômetros de Jerusalém. Tá certo? E nós vamos ver que aqui, Jesus, ele vai participar de uma ceia junto com quem? Com Lázaro, que outrora tinha acabado de acordar daquele sono profundo do qual ele se encontrava por meio do poder de Deus que foi revelado em Jesus. E a história fala, 6 dias, no verso 1, confere aí na sua Bíblia, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele. Então é interessante a gente perceber como a história está sendo desenvolvida. Olha o verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, enchendo-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria, numa atitude de piedade, numa atitude de quebrantamento, pega aquilo que era mais precioso que ela tinha, quebra aquele perfume nos pés de Jesus, e de forma humilde ela começa a enxugar os pés de Jesus. Para vocês terem uma noção, mais ou menos uma litra de nardo era em torno de 340 gramas. Esse perfume aqui, gente, ele custava o salário de um ano de um trabalhador comum da Palestina do primeiro século. Então, Maria tinha uma condição social bastante assim, vasta naquela sociedade, que não deveria ser esse o caso, ou ela recebeu isso de alguém da sua família. O que a história mostra é que ela pega aquilo mais caro, mais valioso que ela tinha, e ela reconhece que aquilo era nada diante do mestre que estava ali na face, em frente dela. E é interessante porque essa atitude, ela traz para a nossa reflexão a compreensão de que Deus se agrada de corações quebrantados. Deus se agrada de corações que são humilhados pela mensagem do Cristo. Maria, vendo o mestre ali, ela se prostra. Se nós pegarmos essa mesma passagem em outros evangelhos, nós vamos ver que Maria, ela começa a derramar esse perfume na cabeça de Jesus. Gente, uma mulher fazer isso naquele tempo era motivo de escândalo. Mulheres, primeiro, não conversavam com homens publicamente, Em muitas culturas, por exemplo, se nós formos para a cultura grega, os filósofos, principalmente os clássicos, muitos deles vão achar que mulher não tinha nem alma. Tá certo? E aí a gente vê então como Jesus, ele vai humanizando as mulheres que naquele mundo antigo se encontravam completamente desumanizadas. E aqui nós vamos fazer um contraste entre a atitude de Maria e a atitude de Judas.
Maria pega aquilo de mais precioso que ela tinha e reconhece que aquilo era nada, ela se humilha, se lança aos pés de Jesus, e Judas, vendo, filmando toda a situação, né, de uma forma bastante irônica, falou assim: pô, mas para que você fez isso aí? Né? Era melhor a gente ter pego esse perfume aí e vendido e pegado o dinheiro e distribuísse para os pobres. Só que Jesus sabia quem Judas era. Né? Judas era um 5-7, ladrão, né? É o artigo, tá? Do Código Penal, já dizia o Racionais, né? Tem uma música sobre isso. O texto fala aqui, ó, né? O texto está falando, olha, Judas, né, ele era um ladrão, e o texto fala que Judas, né, era o traidor. A preocupação de Judas aqui com os pobres é falsa. Né? Judas não está preocupado com os pobres. Por isso, então, que Jesus, de uma forma muito sábia, vira para ele e fala assim: olha, deixa, né? Os pobres vocês sempre terão, mas eu estou indo embora. Esse ato de Maria, né, pegar um perfume e quebrá-lo, né, aos pés de Jesus, e derramá-lo aos pés de Jesus, ele prefigura, né, o próprio embalsamento do corpo de Jesus, que vai ser realizado por Nicodemos e José de Arimateia. Aqui há uma prefiguração da morte e da ressurreição de Jesus, nesse ato simbólico, né, de Maria pegar um perfume, quebrar os pés dele e se lançar aos pés dele. E aqui nós percebemos então, né, o contraste de uma pessoa que quer ter um coração quebrantado diante de Deus e uma pessoa que tem um coração altivo, cheio de si. Esse é Judas. Né? E Jesus dá real. O Evangelho aqui, ele dá real. Olha, Judas, ele andava com uma bolsa do qual os discípulos colocavam o dinheiro, né, que eles recebiam, que as mulheres sustentavam Jesus e outras pessoas sustentavam Jesus. E o texto fala o quê? Que Judas roubava. Então ele não tem essa preocupação, é tão bonzinho assim da forma como ele achava que era. Ninguém diante de Jesus é tão bonzinho ou tão bom da forma como acha que é. Qual atitude você quer ter? Você quer ter a atitude de Maria, de se lançar aos pés do Mestre e reconhecer que só Ele tem palavras de vida para a sua vida? Ou você quer ter a atitude de Judas, de ter um coração altivo, de ter um coração cheio de si, enganoso, e questionar as obras do Filho de Deus? De qual lado você quer estar? Isso é importante. Né? Porque se nós pegarmos uma outra passagem do Evangelho, principalmente em Marcos, né, antes de Jesus subir para Jerusalém, é o mesmo relato, né, de tempo aqui, só que de uma forma diferente. Jesus, ele vai para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E nessa cidade, então, ele vira para os seus discípulos, trocando uma ideia com eles, jogando uma bola com eles, estou brincando. Né? E aí, qual é real aí? Deixa eu dar real para vocês. Quem que eu sou para vocês? Né? Uns aí estão falando que o Senhor é João Batista, outro aí estão falando que o Senhor é Elias, tá? Mas e aí, vocês? De fato, vocês entenderam? Quem que eu sou para vocês? Aí o texto fala que, olha, Pedro então fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma hora ou outra na história da sua vida, Deus vai te peneirar e vai te perguntar: e aí, quem que eu sou para você? E nessa hora, você vai ter a atitude de Maria ou de Lázaro? Esse é um ponto importante que jamais nós podemos esquecer. A espiritualidade cristã, ela é construída a partir de um coração quebrantado, que reconhece de fato que Deus é aquele que pode intervir na história da nossa vida e mudar a nossa realidade. Só Deus é aquele que tem palavras de vida para a nossa vida. Então, por mais sinistro que possa ser o momento da sua existência, por mais, né, questionamentos que você possa fazer da vida, e eu também faço, da realidade, né, do mundo, não se esqueça disso. Deus é aquele que controla toda a realidade.
Deus é aquele que dá direção para toda a história. Nós sabemos agora o que vai acontecer no fim da história, porque no meio da história o Cristo se encarnou, padeceu pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Já dizia um grande teólogo alemão, Jürgen Moltmann, há uma antecipação do fim da história no meio da história. Ao olharmos então para a cruz, nós percebemos como a história está sendo direcionada e qual será o fim da história. Nós só podemos ter essa compreensão entendendo quem é Jesus, entendendo quem foi Jesus e entregando o nosso coração para Jesus. Maria entendeu isso. Diferentemente de Judas, que vai trair, na sequência das histórias aqui, Judas vai tramar então, para que os adversários de Jesus conspirem de fato e prendam Jesus. Maria vai seguir o mestre até o final. Maria vai estar ali ao lado do mestre. Judas não. Aqueles, de fato, que têm um coração quebrantado são aqueles que foram alcançados ou que tiveram seus corações assaltados pela graça de Deus. São esses que Deus se agrada. São esses que a Bíblia chama de filhos e filhas de Deus. São esses, de fato, que nasceram de novo. E se nós continuarmos aqui no verso 7... e no verso 8 do capítulo 12, fala, repetindo o que eu falei, fala assim, Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Jesus aqui não está falando que a gente não precisa se preocupar com os pobres. Pelo contrário, nós vemos um cuidado e uma preocupação de Deus com os pobres. Desde os profetas do Antigo Testamento, os profetas clássicos, entre eles os profetas do século 8 a.C., Isaías, Amós, Miqueias, Oséias, a própria narrativa dos evangelhos sinóticos. Jesus está revelando aqui o que estava no coração de Judas. A falsa preocupação social que Judas estava tendo ali, a falsa piedade com os pobres que Judas estava tendo. Jesus está trazendo aquilo que estava no coração de Judas para fora, está mostrando que, olha, Judas é um mentiroso. E ele está mostrando que o coração que agrada a Deus é esse coração que Maria está tendo. Por isso, então, que a partir desse ato, nós vamos entrar na terceira parte aqui e vamos ver o quê? Que a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém representa a destituição por meio de Deus para com os poderes humanos. Então, nós começamos lendo o final do capítulo 11, onde mostra o quê? A reunião do Sinédrio para tentar e para tramar a morte de Jesus, mas nós sabemos que Jesus não é pego de surpresa, porque na eternidade já estava decretado que o Cordeiro de Deus iria ser imolado, mas nós vemos ali uma politicagem para tentar acabar com o ministério de Jesus. E na medida que Jesus ele ia realizando os seus ensinos e os seus milagres, as suas curas, o reino de Deus ia sendo expandido, e o poder de Satanás ia sendo reduzido. Aí a gente vê então Jesus pré-antecipando ou prefigurando esse ato que Maria realiza com ele, a sua morte, o seu embalsamento. Então, Jesus, ou Maria, se quebrantando aos pés de Jesus, e agora a gente vê o quê? Depois de toda essa história, o ponto ápice aqui desse texto que nós lemos é a entrada de Jesus em Jerusalém. E é interessante alguns detalhes aqui que eu preciso falar para vocês, para nortear a nossa compreensão desse texto. Jesus, no dia seguinte, então, provavelmente domingo, vai para Jerusalém. E o ato de Jesus ir para Jerusalém, está dizendo que, olha, estou indo morrer. Nós sabemos que na crença judaica, ou na crença de todas as visões messiânicas que os judeus do primeiro século exerciam, nenhuma delas falava que o Messias poderia morrer.
Por isso que logo após de Pedro proferir, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala assim, olha, é necessário então que eu suba para Jerusalém, padeça nas mãos dos meus inimigos, morra e ao terceiro dia ressuscite, né? Aí Pedro fala, não, Jesus, você não faz isso, e Jesus vira e fala, olha, afasta-te, Satanás. Por quê? Todo aquele que tenta impedir a missão messiânica do Filho é atribuído como aquele que é enviado por Satanás. É atribuído como aquele que veio para matar, roubar, destruir. Fariseus e saduceus. E aí então Jesus ele entra em Jerusalém. E nós vemos que o texto fala que uma multidão vai ao encontro de Jesus. Que multidão é essa, meu irmão e minha irmã? Provavelmente, esses são galileus que estavam vindo celebrar a Páscoa, que era uma das 3 principais festas que os judeus celebravam. E era um momento, então, onde muitos judeus que viviam fora do território de Israel tinham oportunidade de vir em Israel para ir ao templo. Durante o período da Páscoa, aqui a gente está 6 dias antes, normalmente a população de Jerusalém era em torno de 60 mil pessoas. Durante a Páscoa, essa população chegava a 180 mil. E aí Jesus, ele, antecipando a sua própria Páscoa, ele é aclamado, ele é acolhido por essa multidão. Uns, que vieram a fazer parte dessa multidão eram pessoas que tinham visto Jesus trazer Lázaro de volta à vida, então já estavam acompanhando Jesus desde aquele evento. Outros, então, eram esses judeus que saíram da Galileia, que tinham visto Jesus realizar atos sobrenaturais, que tinham visto Jesus realizar os seus ensinos, ou que tinham ouvido falar de Jesus. E esses, naquele momento ali, estão acolhendo Jesus. Só que o interessante, o ponto aqui é nós percebermos que eles estão saudando Jesus, porque eles estavam achando que naquele momento Jesus ia fazer a guerra. Que naquele momento Jesus ia propor uma revolta, porque a maior crença que permeava o imaginário judaico do primeiro século sobre o Messias era que o Messias iria ser um líder libertador que a nação de Israel iria ter diante dos romanos. Ele iria libertar Israel da dominação romana. Entanto que um dos discípulos de Jesus andava com espada. E aí, eles viram e falam assim, confere aí no seu texto, a partir do verso 12, fala assim, olha, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. A tradução da palavra Hosana significa, dê a salvação agora, ou dá a vitória agora. O que eles estão dizendo para Jesus? Nos liberte agora da dominação dos romanos. E é interessante que nós vamos perceber que a forma como Deus vai agir é totalmente diferente da expectativa que eles tinham. Porque o ato de Jesus entrar na cidade de Jerusalém, montado sobre um jumento, simboliza que ao invés de estabelecer a guerra, Jesus veio trazer a paz. Os reis, quando iriam dominar ou conquistar uma cidade, principalmente no período do Antigo Testamento ou da Palestina do primeiro século, eles entravam numa cidade a cavalo. Jesus, ele entra montado no jumento. Ele se humilha, e é por meio da sua humilhação que o poder de Deus é manifesto, porque ele veio nos libertar da dominação do pecado e da alienação que outrora nós tínhamos de Deus. Aquelas pessoas não estavam compreendendo isso. Aquelas pessoas achavam que a libertação iria ser fisicamente da dominação dos romanos. Tanto é que existia um partido político e religioso do judaísmo, que eram chamados zelotas, os extremos dos fariseus, que achavam que por meio da guerra o Messias iria vir. Foram eles que no ano 66 realizaram a revolta judaica que culminou com a destruição do templo e a destruição de Jerusalém no ano 70 do primeiro século, por Tito, que era um general romano que se torna o imperador romano. E Jesus veio falar, olha, os meus valores são totalmente diferentes dos valores humanos. A minha visão de reino vai na contramão da compreensão da visão de reino que os homens têm.
Por isso que o Evangelho fala, olha, né, descrevendo, a melhor tradução seria, olha, o meu reino não é que a melhor tradução é o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino não vem deste mundo. E aí a gente vê que uma crítica muito forte, uma destituição no ato simbólico do Cristo entrar montado no jumento na cidade de Jerusalém, há uma destituição dos poderes humanos por Deus ali. Na cruz, Deus derrota todos os seus inimigos. Todos os poderes humanos são destituídos, porque só uma pessoa tem um poder sobre tudo, é Jesus. Aqui é uma denúncia, irmãos, é uma denúncia contra o poderio que o imperador romano tinha naquela época. Os romanos, né, adoravam o imperador como Senhor, como uma divindade. E aqui o texto está criticando isso também. Há uma mensagem contracultural e política aqui do discurso de Jesus. Ao mesmo tempo que ele está mostrando que o homem só tem os seus pecados perdoados, ao compreender e a reconhecer que ele, de fato, o Cristo é o Messias, ele está denunciando a compreensão de poder e de reino que aquelas pessoas tinham. Porque para os romanos o reino era estabelecido pela força, mas o reino de Deus é estabelecido pela paz e pela justiça, pelo amor. Então a vinda, do rei humilde, o Cristo, está associado no primeiro ponto com o fim da guerra. A guerra que o próprio ser humano causa, e naquele contexto aqui, que a nação de Israel ou os romanos estavam realizando, e hoje nós temos várias guerras, o estabelecimento pleno do reino de Deus, quando o próprio Filho de Deus voltar, e o seu reino ser totalmente consumado dentro da nossa realidade, vai mostrar o quê? A perpetuação plena da paz. Por isso que o Cristo veio para proclamar a paz. Ele vai ser apresentado e descrito como o príncipe da paz. Mas não qualquer paz. Não é uma paz que a ONU busca ou a humanidade de uma forma geral busca, mas a paz de Deus. E é interessante que a vinda do rei humilde também, ela está associada, com o sangue da aliança de Deus que resulta em libertação para os prisioneiros. No ato de Jesus estar montado num jumento, entrando na cidade, simbolizando que o reino dele não era deste mundo, que os valores dele são outros, que ele veio anunciar o amor, o perdão, a justiça, ele veio também anunciar a nossa libertação. Eu e você éramos escravos. Eu e você estávamos alienados de Deus. E o Cristo nos libertou desta condição. Por isso que a primeira compreensão que a nação de Israel terá sobre Deus é que Deus, ou Yahvé, é um Deus libertador, porque a primeira experiência que eles terão de Deus é o êxodo. É o povo sendo liberto de onde? Do Egito. E aquela história é a nossa história. Deus nos libertou, irmãos, de nós mesmos, da alienação sobre quem Ele é, do nosso pecado, da falência humana, da falência dos partidos políticos, do dinheiro. Deus nos libertou para que nós pudéssemos ter vida, para que de fato o Cristo possa entrar no nosso coração e tomar conta dele. Esse é um ponto que nós não podemos esquecer. Jesus é aquele que nos dá a paz. O que tem retirado a tua paz, meu irmão, minha irmã? O que tem acontecido na sua vida que você não tem desfrutado dessa paz de Deus? É claro que nós sabemos que a vida é sinistra. Nós vamos passar por várias adversidades, por momentos cabulosos aí, por momentos de abundância, enfim. Mas a realidade é louca. Mas nós acreditamos num Deus que nos conduz a viver essa realidade. Uma das características que o salmista constrói nos Salmos é que Deus é fiel. Ele não desampara aqueles que são seus filhos. O que tem tirado a paz? O que tem mexido com o seu coração a tal ponto que você tem titubeado de confiar em Deus e não se lançado de forma plena aos pés de Jesus? Qual tem sido a sua guerra, meu irmão e minha irmã?
Talvez você pode estar com o seu coração atribulado porque você está vivendo, está desempregado. Talvez você possa estar sendo injustiçado. E tudo isso pode ser verdade de fato. Mas lembre-se de uma coisa: Deus em Cristo venceu por você. A vitória de Jesus é a nossa vitória. O Deus que se revela no rosto de Jesus é um Deus que vai adiante para mim e para você e vence os nossos adversários. Ao entrar em Jerusalém, Jesus destitui todo o poder humano e diz: só Deus tem o poder. Então, Cristo é aquele que traz a nossa paz. Cristo é aquele que renova a nossa fé. Cristo é aquele que renova o nosso amor e nossa esperança. E é interessante que na sequência do texto, se nós fecharmos aqui a reflexão, diz assim: seus discípulos, no verso 16. Antes, é importante nós falarmos aqui, em Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou segundo está escrito. Aqui o autor pega um texto lá do profeta Zacarias, do verso 9 e do verso 10. Vamos abrir para a gente refletir como a mensagem bíblica, há uma continuidade e há uma conexão entre os textos. Então, Zacarias, dos trapalhões, mas é o bíblico, diz assim, olha no verso 9, no verso 9 do capítulo 9, Zacarias está na Bíblia, tá, gente? Eu sei que se ele passar na rua aí, muitos nem vão conhecê-lo, tá, mas está nas Escrituras aí, tá? Então, olha só, Zacarias capítulo 9, verso 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, olha que bonito, gente, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim. Onde que Cristo estava antes de ir para Betânia? Em Efraim. Então, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. De fato, não é isso que Cristo está fazendo e fez? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que traz a paz de Deus para a humanidade. E aí o texto, então, voltando aqui para o nosso texto do capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 16 diz assim: seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizera. E aí a gente vê que os próprios discípulos não compreenderam e não entenderam nada. Mas esse é o Deus que se revela para mim e para você. É um Deus que morre para que nós possamos e pudéssemos ter vida. É um Deus que destitui, todo o poder humano, que é construído à base de muitas injustiças, de muitas guerras, e é um Deus que vira para mim e para você nessa noite e diz, se lance aos meus pés, porque só eu tenho palavra de vida para a vida de vocês. Vamos orar e vamos pedir para que o Espírito Santo, ele ministre essa palavra nos nossos corações, para que a gente possa viver isso mesmo, essa mensagem do Evangelho de forma plena. Por mais adversidades que nós possamos passar, por mais questionamentos que nós podemos fazer e realizar, nós não podemos esquecer disso. Deus se colocou no nosso lugar na cruz. É por causa do seu sangue derramado e do seu corpo moído que nós temos a possibilidade de ressurgirmos dos mortos, que nós temos a possibilidade de fazermos parte da sua família. E isso é graça. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que todo o mérito é de Jesus Cristo. Nós reconhecemos que Cristo é aquele que nos resgatou. Nós estávamos distantes
estávamos perdidos, e o Teu Filho, Pai, nos ajuntou e nos formou como povo, e o Senhor nos aceitou como filho. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, Pai. Eles são muitos, mas o Senhor é um Deus gracioso, que renova a nossa vida por meio do Teu amor, Pai. Abençoe o Teu povo aqui nessa noite a compreender a mensagem da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza e gere em nós esse entendimento, né, de que nós precisamos ter um coração quebrantado, de que o Senhor morreu por nós, é de que todos os poderes são destituídos. Só existe um Senhor poderoso que é Jesus. Faça-nos a entendermos e a compreendermos essa mensagem, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.